menos nessas duas áreas, né? Assentamento industrial e proteção dos mananciais. Não sei se eu estou dando uma ideia o mais rápido possível, claro, para vocês. Mas foram os produtos mais efetivos. E já em 81 começa a haver a movimentação em torno da questão ambiental. Não havia isso antes. Só tinha como notícia a Conferência de Estocolmo em 72 e a questão ambiental começa em 81 no Brasil, com mais eficiência, mais eficácia, mais desenvoltura. E a questão urbana começou a decair. Não havia uma relação tão integrada e orgânica entre meio ambiente e urbano. Não havia, não é? Tanto que o urbano ficou quase que esquecido. E a região metropolitana também ficou esquecida. Aí aparece toda uma linha de trabalho relacionados com o controle da poluição, que eram coisas muito graves também. Parece até uma série de empresas importantes do Estado e dos municípios para poder resolver as questões ambientais. Isso foi nas décadas de 80, praticamente, até que aparece a Lei de 88, a Constituição de 88, a Constituição nova, né? Já dentro de um mar democrático muito maior, efetivamente, e houve, então, o desmanche daquela dimensão fundamentalmente centralizadora como foi antes. E isso atingiu diretamente a questão metropolitana. Em 88, a questão metropolitana deixou de ser tratada no capítulo referente à economia, ou seja, a estrutura econômica do país, para ser tratada exatamente onde devia ser tratada, ou seja, no capítulo referente à estrutura do Estado Nacional. Por isso que a região metropolitana foi tratada no artigo 25, parágrafo 3º, que trata da ordem do Estado, ou dos Estados, né? Estados federados. Passou o Estado agora, então, a ser o criador das regiões metropolitanas, não mais da União. Aí já começa a diminuir a dimensão centralizadora da União naquela época. E em 88 começa também outras questões importantes. Na própria dimensão normativa da Constituição de 88, se admite a possibilidade de uma intromissão maior da autonomia municipal no processo e, consequentemente, decisões dos municípios para comporem a decisão metropolitana. Aí surge no artigo, exatamente, da Constituição em 88, uma dimensão muito mais fortalecida dos municípios, que era justamente o produto do espírito da época. Começa a haver uma descentralização maior e maior poder, digamos assim, das bases em relação às ações unificadas de nível regional. Aparece, portanto, em 88 essa disposição, que diz que a região metropolitana é formada por municípios integrados, uma só região, municípios limítrofes, e com lei complementar do Estado agora, no caso não é da União, do Estado, e para isso o objetivo fundamentalmente era o planejamento, né, o controle e a regulação, controle, planejamento e execução, agora sim chamadas funções públicas de interesse comum. Não se falava mais de serviços metropolitanos como havia na primeira Constituição de 69, Constituição dada, na verdade, autoritária. Lá falava em serviços metropolitanos, comuns metropolitanos. Agora passa assim, funções públicas de interesse comum. E aí ficou o problema, o que é isso? O que são funções públicas de interesse comum? E claro que isso diferenciou profundamente das funções públicas de interesse peculiar local. No lugar. E comum, também as funções públicas de interesse do Estado. Intermediariamente, uma espécie de funções públicas de interesse regional. Então, temos o Estado, com as suas competências para todo o território estadual, que extremava, de um lado, a competência dos municípios, competência local, com as suas autonomias, e as competências regionais do Estado, tem competência regional, e mais a competência regional metropolitana, singular. Esta porque tinha um tratamento especial na Constituição Federal, que foi interpretado inicialmente
eu mesmo comecei a interpretar esse dispositivo como sendo um conteúdo novo da Constituição brasileira. Por isso que tinha havido o quê? Um transporte do interesse metropolitano da área econômica propriamente dita para uma área institucional nacional. Isso é claro que teve uma influência profunda em relação ao conceito de autonomia local. Esse é o ponto, é crucial no processo, que não foi aprendido por tanto tempo, de 88 até praticamente agora, recentemente, não era entendido pelos juízes isso. E ainda há muita pertinência em relação ao entendimento de que os municípios, todos eles têm autonomia exatamente igual, uniformizada em qualquer que seja o espaço, quer seja metropolitano ou não. Ainda hoje existe muita teimosia em relação a isso. Razões lógicas, inclusive, e razões de grande interesse. Os municípios têm interesse em manter esse conceito de autonomia tal como ele tradicionalmente era entendido. Só que, veja, o direito só pode trabalhar dentro da perspectiva da realidade. Não é a realidade que tem que se ajustar simplesmente ao direito. O direito também tem que se ajustar à realidade. Existe uma composição de dois lados. O direito exprime o dever ser, e a realidade o ser. Nem sempre nós temos condições de fazer com que o ser se apronte de conformidade completa ao dever ser. De forma nenhuma, é impossível fazer isso. É preciso levar em conta a realidade. Fundamentalmente, é ela que é a mestre. Né? Também, então, o Supremo Tribunal falou com o Supremo Tribunal Federal, nesse caso aí, o leitor do mensalão, falou com o domínio do fato. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. O domínio do fato em direito penal significa dar uma injunção de força muito maior aos indícios e às presunções. E eu já falo que o indício do fato, do ponto de vista administrativo, constitucional, é exatamente o domínio dos fatos concretos sobre as dimensões normativas. Há mesmo isso. Por isso que, com o desenvolvimento das estruturas econômicas, sociais e urbanas, é claro que tem que haver mudança da própria normatividade do direito. Então, eu não posso tratar a autonomia municipal, por exemplo, num município isolado, solitário, num município comum, tratar da mesma forma que um município dentro de uma região metropolitana. Veja, a diferença é profunda e visível. Enquanto num município isolado, o município ele dá conta de sua cidade, de sua área rural, tranquila, numa região metropolitana, em função da conurbação intensa, o que acontece? É o inverso, exatamente o inverso. Veja bem que eu digo, inverso. Se lá é um município que envolve a cidade, aqui, nas regiões metropolitanas, é a grande cidade que envolve vários municípios dentro dela. Veja a diferença profunda de um caso para o outro. É evidente que a autonomia não pode ser tratada da mesma forma, de um lado e de outro. Tem que ser tratada de forma diferente, por razões dos fatos, domínio do fato. Razões da realidade. O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento urbano, leva a mudanças profundas das questões normativas envolvidas. Daí o artigo 25, para a pessoa. Daí a forma de interpretar esse artigo. Por exemplo, o ministro Eros Galo pensou no seguinte, que o entrosamento dos municípios metropolitanos tinha que ser dominante em relação ao Estado. Era isso. Mas não os municípios isolados, só os municípios em conjunto. Portanto, a região metropolitana é formada pela conjunção e decisão dos municípios entre si. O Estado só entraria para declarar a região metropolitana. De resto, tudo bem, é o município que deve desenvolver as atividades regionais de conformidade com a conjunção deles, e para isso utilizariam, por exemplo, um artigo especial da Constituição que foi editado bem depois, em 97, se não me falha a memória, pela emenda constitucional 19, o artigo 241 da Constituição. Esse artigo 240 da Constituição Federal trata dos consórcios públicos e convênios de cooperação. Isso não havia antes. Até, ao meu ver, é o seguinte, esse artigo 241 da Constituição nada mais é do que aquilo que se pretendia fazer em relação ao parágrafo único
do artigo 23 da Constituição. O artigo 23 da Constituição Federal trata das chamadas competências comuns, que envolvem o município, os municípios, o Estado, os Estados, né, e a União. São vários assuntos importantes que são comuns, não é? Que têm implicações, que eu não vou agora desenvolver aqui, implicações singulares, especiais, especialmente com relação às competências cumulativas, as competências concorrentes, né, cumulativas, as competências suplementares e complementares. Muito bem, esse artigo, né, na Constituição Federal, pressupõe um parágrafo único, dizendo o seguinte: o legislador comum vai estabelecer uma lei complementar para regular as relações comuns entre as diversas entidades político-administrativas do país. Seria o caso, né? A União, o Estado, o município e o Distrito Federal. Nunca apareceu essa lei complementar. No entanto, a própria Constituição foi emendada com o artigo 241, cujo tema anterior não tinha nada que ver com esse artigo. O artigo, então, inovou a Constituição sobre esse aspecto, dando um novo caráter da dimensão, digamos assim, cooperativa ao federalismo brasileiro. Que o federalismo brasileiro antes era dual, ele era dividido, na verdade, cada um com sua competência bem singular, estabelecida, etc. Com a evolução econômico-social, com o desenvolvimento das forças produtivas do país, na linguagem marxista, né, desenvolvimento das forças produtivas, estoura as relações sociais e, inclusive, o direito. Aí era preciso estabelecer o quê? Um artigo especial para definir uma situação também específica, dando maior entrosamento das próprias unidades federativas do país. E, nesse momento, até o artigo 88, na Constituição de 88, os municípios passaram a ser entidades federativas. Vamos ver, é estranho, mas é. Porque o município não tem representação federal, ele não tem senado, senador, como tem o caso dos estados. Então é outra coisa, outra distância. O município, por exemplo, não tem poder judiciário. São coisas diferentes, mas também foi colocada pela Constituição, né, normativamente, que o município é uma entidade federal, é uma entidade federativa. E aí, claro, nessa composição toda, aparece o artigo 241, que permite consórcios convênios de cooperação, consórcios públicos, né, nesse caso, para associação de atividades públicas, dentre os quais podiam organizar sistema associativo entre as unidades federativas e até transferir, veja só que interessante, transferir bens, pessoal, recursos para outra entidade, porque não havia isso antes. O resultado, é claro, estruturou-se alguns caminhos muito mais articuladores dos sistemas entre si, especialmente do Estado com os municípios, e dos municípios entre si, e do Estado e dos municípios. Aí, então, é claro, armou-se uma dimensão muito mais forte nesse sentido, poder ser utilizada até para efeito do saneamento básico. Nas áreas, inclusive, regionais do próprio Estado, ele podia desenvolver muito mais articuladamente com os municípios certas atividades, desde que houvesse, primeiro, leis, porque essas entidades todas tinham que ter leis para serem criadas. Só que depois veio, vamos ver, uma situação singular e esdrúxula, porque esse dispositivo 241 não exige lei complementar, e nem lei ordinária, nada. No entanto, veio uma lei ordinária regulando o 241 federal. E nesse regulamento, nossa, houve uma série de singularidades especiais, né? É a lei, acho que 11.107, né? 2005, isso, né? Isso aí. Ela regulou, né, esse artigo 241, definindo situações especiais entre os chamados convênios de cooperação e consórcios públicos. Só que os consórcios públicos com muito mais estruturação, inclusive até tendo que criar uma entidade jurídica própria para o desenvolvimento de suas atividades, e os convênios de cooperação não precisariam dessa exigência. Né? E nesse caso, é evidente que havia mudanças profundas pela lei ordinária daquilo que tinha sido posto na Constituição. Ficou, então, mais complexo o processo, mas havia, portanto, uma dimensão muito especial apropriada
para efeito de transferência de atividades ou de associações públicas para que possa desenvolver suas atividades singulares em conjunto, nós estão armados com esse artigo 241, que seria provavelmente aquele parágrafo único do artigo 23, né, que tratava das competências comuns, né, das várias entidades públicas. Ora, até a Sabesp, inclusive, não a Sabesp, foi a Secretaria de Via e Saneamento, e me pediu um parecer em torno desse assunto, na verdade. Estava até essa secretaria Dilma Pena, né? Doutora Dilma Pena. E me pediu um parecer, o qual foi parar nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Né? E eu conversei com os 2 ministros, 3 ministros, aliás, inclusive até o Gilmar Mendes também conversei com ele, conversei com o Lewandowski, que era um amigo bem grau. E esse parecer foi discutido muito por eles e acabou sendo um stay inicial para começar a discussão deles lá. E eu vi realmente uma discussão muito intensa deles nesse final de julgamento, né? E acabaram decidindo, né? Finalizando a decisão. Então, como eu disse, uns achavam mais, municipalistas achavam que os municípios sozinhos fariam a região metropolitana, outros diziam, não, quando se instituía a região metropolitana, a competência metropolitana iria para o Estado, toda. O ministro dizendo isso. E o Gilmar, o ministro Gilmar e o ministro Lewandowski, os 2 especialmente, atenderam mais a dimensão da chamada competência compartilhada, que era justamente a minha ideia, na interpretação do artigo 25, parágrafo 3º, que alterava, inclusive, fundamentalmente, a ideia de autonomia dos municípios dentro das regiões metropolitanas. Nesse caso, os municípios não teriam eles atribuições próprias, eles mesmos, sobre a região metropolitana sozinhos. Como não teria também o próprio Estado sozinho, solitário, exercer a função do esquema metropolitano sozinho. Teria que haver compartilhamento entre os 2, juntos, partilhando, portanto, os poderes relacionados, decisórios, com todas as atividades públicas da região metropolitana, especialmente e fundamentalmente em torno dos chamados funções, né, das funções públicas de interesse comum. É nesse caso que haveria a possibilidade de recortar um tipo de competência que nem seria local e nem seria estadual no sentido completo total, mas seria um estadual regional, mas singularmente para as regiões metropolitanas, a respeito das quais teria que haver necessariamente uma lei complementar. Fora disso, o Estado não poderia ter os mesmos poderes fora da região metropolitana que os tem na região metropolitana. Isso eles têm, mas fora não. E para ter esses poderes da região metropolitana, é preciso que haja a lei complementar do Estado, compondo a integração dos municípios. Pois bem, essa composição do artigo 25 é bem diferente do 241 em relação aos convênios de cooperação e aos consórcios públicos. Por quê? Porque os consórcios públicos e convênios de cooperação são figuras jurídicas que são definidas em função da vontade dos entes envolvidos. Os entes envolvidos são, né, partícipes do convênio. Se quiserem se retirar, se retiram. É voluntário. Todo convênio, né, no caso, os consórcios públicos como os convênios, eles são de caráter voluntário. Se houver uma lei, por exemplo, municipal, que diz, olha, não quero mais participar desse processo, tudo bem, não participa. Claro que pode resultar daí certos problemas relacionados com a ruptura do acordo. Problemas relacionados com a ruptura do acordo significa o quê? Responsabilidades, ou seja, do que ainda o município teria que fazer e não fez, ou responsabilidades administrativas específicas, pagamento de indenizações, aquelas coisas todas. Mas era voluntário. O artigo 25, a ser habitado às regiões metropolitanas, não é um artigo que refere-se à integração voluntária, mas sim involuntária, vale dizer, compulsória dos municípios.
Os municípios têm que se integrar compulsoriamente. Não pode o município dizer assim, não quero mais brincar de região metropolitana e sair. Não pode fazer isso. Ele tem que estar lá. E se ele não quiser participar, vamos supor, das decisões metropolitanas, que não participe, mas é obrigado a tolerar no seu território todas as injunções de caráter metropolitano que forem decididas no nível do Conselho Metropolitano. Veja só. Quer dizer, então é melhor participar, certamente, que aí implica um envolvimento do município nas decisões metropolitanas. Aí, é claro, houve uma alteração profunda do conceito de autonomia municipal. Disseria, a autonomia municipal seria esvaziada? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, ela seria alterada quanto à sua qualidade. O que vale dizer, a autonomia municipal sempre se referia fundamentalmente aos interesses locais do município, interesses peculiares do município, vocês conhecem isso. Porém, com a região metropolitana, os próprios municípios passaram a ter responsabilidade para além deles mesmos, em conjunto com os outros municípios, sobre os assuntos metropolitanos, os assuntos regionais. Vale dizer, reforçou a autonomia sob esse ângulo, que é muito diferente de um simples corte da autonomia. Pelo contrário, os municípios tinham que ter maiores responsabilidades sobre todo o contexto holístico da região metropolitana. Só que eles tinham que participar necessariamente desse processo. Daí, o problema complicado. Qual foi? O da unificação das decisões municipais junto com o Estado. O que não podia fazer é excluir o município, o Estado, de forma nenhuma. O Estado, dado uma série de circunstâncias que eu não vou colocar aqui, questões técnicas, imagine a bacia hidrográfica, imagine as questões relacionadas com o problema das vazões, e são coisas que transcendem a própria região metropolitana. O Estado tem que estar sempre presente, necessariamente. Como tratar de questões de saneamento básico, se não forem tratadas as questões dos recursos hídricos, do potencial que tem a bacia, etc., em relação a esses problemas, que são gravíssimos. Então é necessário que o Estado entre. Como a questão, por exemplo, do metrô, questão, por exemplo, do transporte. Hoje, o transporte metropolitano, equipamento metropolitano, em que pese o fato de estar somente em São Paulo, no município de São Paulo. Mas a polarização que ele provoca é de uma dimensão tão extensa, tão ampla, que é efetivamente metropolitana. Daí o município também ter uma atuação muito séria e muito grande nesse sentido. Enfim, havia, portanto, todo um processo de integração necessária, que não se podia mais admitir os serviços de saneamento, mesmo sendo executado ao nível municipal, solitariamente. Por quê? Porque havia o tal conceito da parcelamento do serviço de saneamento básico. Muito válido, talvez fora da região metropolitana, tranquilo. O fato é que o município, então, cuida da distribuição da água, ou que cuida da coleta do esgoto, ou seja, uma fase do serviço de saneamento. Isso funciona em municípios isolados, tranquilo, não tem problema. Mas na região metropolitana é impossível isso. Mesmo porque os municípios têm diferentes posições concretas, em termos materiais, fáticos. O município tem administrações diferenciadas, poder econômico e social completamente diferente, orçamentários diferentes, questões políticas diferenciadas, tem tanta coisa diferenciada de um para outro dentro de uma região metropolitana que não é possível aduzir uma dimensão solitária dentro daquela fase do serviço comum, qualquer que seja, não precisa ser só o saneamento básico. Então, aí a questão ficou complicada, porque se diz assim, não, mas esta fase é do município porque ele pode fazê-lo sozinho. Pode nada. Do ponto de vista da estrutura de integração, não é tão simples assim. Quantas vezes um município, por exemplo, tinha água a grosso à sua disposição e não tinha sua rede implantada? E isso significa o quê? Que o poder público, não é, metropolitano estaria fazendo todo um trabalho de adução da água a grosso e os municípios não tendo, então, com as suas tarefas cumpridas, significa o quê? Recursos, não é? Investidos enormemente sem os resultados que deviam ser feitos, e levava às vezes anos para constituir e terminar um sistema. E o resultado qual seria? A ineficácia, a ineficiência e a inadequabilidade do serviço. Vejam vocês, portanto, que a integração era fundamentalmente necessária pela lógica dos fatos, não era pela lógica jurídica, é pelos fatos.
No entanto, havia discussões celeumas imensas em torno desse assunto. Até que, por fim, isso foi parar no Supremo Tribunal Federal para decidir sobre essa questão. E havia mesmo uma tendência, às vezes, ou de exagerar a linha do Estado, ou de exagerar a linha dos municípios. Foi daí que entramos com a ideia, não, tem que haver uma composição. São novos tempos, dimensões tecnológicas novas. Nós agora, na época da informática, da robótica, temos aí muitos problemas seríssimos em relação a toda a estrutura econômica, trazendo desemprego violento e possivelmente até a queda de um sistema tão antigo como o nosso, 400, 500 anos, sistema capitalista. Ou vocês não acreditam que sim? É isso mesmo que vai acontecer. E, portanto, a coisa é muito grave, é séria. E nós vamos, então, que rever tudo isso, até a estrutura jurídica, constitucional, para esse efeito. Então, a reinterpretação, outra vez, as novas ideias a respeito do mesmo texto se redefinem em função de uma autoridade que pode fazê-lo, porque não basta a multiplicidade dos sentidos, é preciso escolher um sentido para que ele seja um normativo. Eventualmente pode deixar de ser um dia, mas um pelo menos tem que ser escolhido. Porque direito de última instância é decisão, é vontade, não é pura lógica. Não é pura lógica. E essa decisão e vontade são sempre dimensionadas em função das questões ideológicas, questões de interesse, as questões de valores, os mais variados. Então a gente precisa saber quem vai decidir. E de fato, agora no caso, se chegou às últimas instâncias do poder decisório do país, que seria no caso do Supremo Tribunal Federal, que definiu praticamente o compartilhamento. Daí vem depois, para poder terminar nossa postulação, vem a questão dos resultados disso tudo. Se é um caso sério, se o Supremo Tribunal Federal considerou parcialmente a decisão em relação às pretensões do Rio de Janeiro, dizendo, olha, não é inconstitucional completamente. É inconstitucional quando se diz que o Estado tem que tomar conta sozinho. Isso é inconstitucional. Mas por que também? Se o Estado tivesse que tomar conta sozinho, para que região metropolitana? Ele está centralizado já. Ele podia perfeitamente resolver todos os problemas metropolitanos, independente do município. Por que não? Não é isso que se escolheu no país. Se escolheu manter o município bovino, em função de uma série de outras circunstâncias de caráter político, especialmente, de caráter técnico, social, etc., que o município tivesse realmente presença dentro do processo decisório ao nível regional. Isso era importante e fundamental para que a nossa estrutura federativa, que envolve os municípios, pudesse se sustentar. Então, foi assim que aconteceu. O município tem que participar, não sozinho. O Estado tem que participar também, não sozinho. Há uma conjunção, então, entre os dois. Conclusão? Tudo bem. Então, essa lei é inconstitucional sobre esse aspecto, de dizer que o Estado sozinho não pode participar. Então, mas, no entanto, essa lei começou a se desenvolver, começou a se implantar, etc. E agora se é declarada inconstitucional, ou seja, ela efetivamente não vai ser suficiente para resolver os problemas metropolitanos do Rio de Janeiro. Então, a pergunta é, se essa lei é inconstitucional, portanto não tem validade. Se não tem validade, o que acontece com os atos todos que foram feitos até hoje, segundo essa lei? Isso é uma questão seríssima. Vai acontecer em São Paulo, eventualmente. Eventualmente. Eu acho que sim, porque, na verdade, se bem que agora as coisas ficaram mais desanuviadas quanto a saber que realmente a região metropolitana tem uma peculiaridade específica, implícita, a partir do artigo 25, parágrafo 3º, e que tem uma espécie de competência participativa, partilhada, diferente das demais competências. Isso não tinha na estrutura jurídica do país, não havia isso. Agora, se há essa decisão, que é do Supremo Tribunal Federal, uma autoridade definiu que assim seja. E aí, então, ficamos com um problema. Se as leis, por exemplo, aqui em São Paulo, que ficaria com a Sabesp? Que seria a Sabesp? Ela é uma entidade estadual. Não há municípios envolvidos nela, a não ser que ela articule com o município, fazendo com que os municípios entreguem para ela, através de concessões,
dos serviços. Não tem mais nada disso na região metropolitana. Tem esse monte de concessão do município, do Estado. Não há mais isso. Segundo essa decisão do Supremo. Uma vez criada a região metropolitana de São Paulo por lei complementar, como já foi, aliás, há 40 anos, e agora repisada, então é uma região metropolitana. E como tal, evidentemente, o que acontece? As atribuições são todas ligadas a decisões de um conselho. Pela primeira vez, o conselho interdisciplinar e intergovernamental, através de uma autarquia, no caso, intergovernamental, isto é, entre municípios e Estado, tem um poder muito forte. Está de acordo, inclusive, com as posturas do chamado jurídico moderno, do pós-positivismo, em que nós temos várias fontes de direito, não somente a Constituição, nem somente as leis. Hoje, por exemplo, as fontes reguladoras, as chamadas agências reguladoras, têm agora poder normativo, muito mais extenso, às vezes, do que antigamente se tinha no sistema legal. Hoje, existe a possibilidade das próprias regulações fazerem as suas atuações e suas regulações normativas com uma força imensa. Não precisa do pronunciamento do Congresso Nacional, nem da Assembleia Jurídica, Assembleia Legislativa, nem da Câmara Municipal. E isso lá envolve uma dimensão nova da própria estrutura jurídica, que agora, pouco a pouco, ela vai se definindo em termos capilares. Olha, por exemplo, o Conselho do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em que ele estabelece regras que antigamente só teriam que ser feitas, definidas em função de uma Assembleia Legislativa. Hoje não. Então existe agora uma outra modelagem, digamos, jurídica específica. Pois bem, aí surge essa questão. E quando surgir esse problema, especialmente em São Paulo, o que fazer daquela estrutura que está aí presente? No caso do Rio, deu-se a modelagem, que ele diz o seguinte: olha, há 2 anos para você se conformar à legislação com relação a essa nova decisão de partilhamento. 2 anos, 24 meses. Então, tem que fazer isso aí em 2 anos. Não sei conseguir em São Paulo. No entanto, São Paulo já pode estar preparado, porque já tem um elemento, pelo menos um elemento mais claro, esclarecido a respeito dessas competências. Né? Eu acho que há a possibilidade de desenvolver com mais tranquilidade, mais facilidade, mesmo porque aqui também já temos, é claro, a vantagem da região metropolitana é que praticamente a execução é centralizada, facilita enormemente isso. O que é importante agora é a regulagem, ou seja, as chamadas agências reguladoras, que são tipicamente agências definidas em função do Estado neoliberal de hoje. Vamos pensar que as agências reguladoras são uma coisa mágica, são decorrentes da própria estrutura econômico-social vigente. Então, você está vendo isso aqui, especificamente. Porque você está sabendo se essa agência reguladora vai ter força suficiente para atuar sobre as agências executoras, porque elas é que são donas da condição material da própria execução. E muitas vezes elas que definem a regra, e não o contrário. Muito específico é o contrário. A regulação, que é a principal, tal, soberana, nada. Às vezes, a dimensão executiva diz: olha, não dá para fazer assim, não. E não tem outra maneira. São o domínio dos fatos. E que as agências executivas ou executoras têm uma atuação muito forte. Né? Haja visto a caso aqui da Sabesp, tipicamente, fortíssima. Então, nós temos que repensar tudo isso dentro das novas dimensões, né? Que aí existem, com a Implaza agora fortalecida, né? Com a região metropolitana também fortalecida, obviamente. Eu acho que dá para compor. Só que, no caso, as agências executivas, como por exemplo a Sabesp, que é uma empresa, ela hoje está vinculada à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, recursos hídricos e energia, não, só recursos hídricos. Olha, como os recursos hídricos são tipicamente ações metropolitanas, básicas, têm fundamento metropolitano, é evidente que os recursos hídricos vão ter assento na ordem metropolitana, ou seja, no Conselho Metropolitano, no qual também vão decidir e vão discutir os assuntos especificamente. Só vai haver um problema finalmente. Eu vou acabar minha colocação aqui, depois a gente pode conversar à vontade em todo esse assunto. É o problema da ordem do próprio Conselho Metropolitano.
porque ele é paritário, município e Estado. Se o Estado tiver a adesão de apenas um município, como, por exemplo, Rio Grande da Serra, ele ganha a parada em qualquer situação. É complicado isso. Então, tem que haver a renovação através do sistema de ponderação. Será que, por exemplo, a decisão de São Paulo é a mesma decisão, não é, do Rio Grande da Serra? Terá o mesmo peso? Podia ter sido feito isso, por exemplo, o caso do Senado brasileiro. São 3 senadores por cada estado, tanto por São Paulo como pelo estado do Acre. Veja que aí pode redundar, né, profundas injustiças, não é verdade? E é isso que acontece. Nós não temos o Senado postulado proporcionalmente em termos de poder econômico, poder de dimensão de população, nada disso. E na região metropolitana, em que temos realmente diferenças profundas entre os municípios. Terão todos eles o mesmo peso decisório ou não? Como fazer? Outra coisa, eu mesmo elaborei boa parte das disposições de região metropolitana na Constituição Estadual de 1989, e lá postulamos que tem que haver uma junção no Conselho Deliberativo da decisão popular, da decisão da comunidade. Quando eu fui verificar ontem, eu fui dar uma lida, né, enfim, refrescar minha memória a respeito, e vi que, efetivamente, ainda continua sendo paritário, ou seja, município, Estado, os municípios com praticamente o mesmo peso. Não sei se houve uma discussão em torno desse assunto, se vai haver uma reformulação, pode ser que haja uma reformulação, mas o poder social não está presente, ele está presente num tal de num conselho consultivo. Nisso ele está presente, mas no conselho deliberativo propriamente dito, não. Talvez seja aí a possibilidade de uma calibragem. Por exemplo, o Estado, o seu poder mais o Rio Grande da Serra, não ganhei a parada. Teria que ter também o quê? O poder popular envolvido, ou seja, a comunidade que viesse, inclusive, a participar do Conselho Deliberativo. Uma certa proporção, obviamente. Porém, acho que isso ainda está por ser, digamos assim, pensado, enfim, elaborado, os critérios, a construção de tudo. E essa eu deixo a discussão para mais à frente. Muito obrigado pela atenção. Doutora Laura Café, sempre brilhante em suas exposições, deixando claro um certo empoderamento do Estado, advindo da decisão do Supremo Tribunal Federal, principalmente no momento em que é atribuído ao legislador estadual a estruturação do modelo a ser vigente para os próximos anos nas regiões metropolitanas. E eu tenho a impressão que a próxima fala, inclusive, dá-nos uns caminhos de operacionalização institucional do Estado acerca dessa questão. Eu passo a palavra agora para o Dr. José Luiz Pedretti, que vai nos falar um pouquinho sobre a institucionalização das unidades regionais em São Paulo e o Estatuto da Metrópole. Bom dia a todos. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, agradecer o convite que nos foi formulado. Então, rapidamente, falar então sobre, vou tentar traçar um paralelo da decisão do Supremo Tribunal Federal do acordo com a realidade metropolitana no Estado de São Paulo, nosso sistema de gestão de organização regional. Inicialmente, eu entendo que a decisão do Supremo a respeito desta matéria foi um divisor de águas, falando em saneamento, né? Um divisor de águas no âmbito do federalismo nacional. Eu acho que, como o professor Laura Café colocou, nós teremos novas questões, novos questionamentos em função deste acórdão do Supremo Tribunal Federal.
Eu citaria aqui também, inicialmente, uma declaração do ministro Marco Aurélio, por ocasião dos debates do plenário, quando ele disse o seguinte, que esta é uma ação sobre Instituto Novo, que ainda exigirá uma série de ajustes e haverá possibilidade de reforço de embargos de declaração. Então, eu acredito, e eu tenho inclusive algumas dúvidas também, que este acordo do Supremo poderá possibilitar os recursos de embargos de declaração para que sejam dirimidas dúvidas em relação à decisão adotada pela Corte. Bom, eu peguei então o acordo do Supremo, né, e de uma maneira muito resumida, dividi em partes e tentar então fazer um paralelo com esse sistema de gestão. Então, a primeira parte seria a decisão do Supremo e o sistema de gestão paulista. Depois falaríamos das unidades regionais de saneamento básico e depois a questão da governança das funções públicas de interesse comum. Então, na primeira questão, voltada ao sistema, à decisão do Supremo, o professor Olauro Café já colocou, a autonomia municipal ela foi preservada, né? O Supremo se baseia nisso, nos artigos 1º e 18 da Constituição Federal, esse que fala da organização política administrativa, mas principalmente no artigo 30, que fala das competências municipais, no inciso 5, que estabelece o seguinte: organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Aqui vem a expressão interesse local. A segunda questão colocada pelo Supremo foi interesse local versus interesse comum. E eu acredito que as disposições contidas, os princípios contidos no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição constituem uma exceção à regra. Então, na verdade, para os municípios que não fazem parte de unidades regionais, a autonomia municipal está totalmente preservada na execução daquele serviço. Vou falar do saneamento. Mas os municípios que fazem parte de unidades regionais, então, esta autonomia, apesar de ser preservada, ela é transferida, vamos dizer, entre aspas, tendo em vista a colocação do interesse comum, que, a meu ver, é maior que o interesse local. Um parêntese só, muitas vezes o acórdão do Supremo fala em aglomerações urbanas, depois em regiões metropolitanas. Então, a Constituição Federal, no artigo 25, parágrafo 3º, definiu as 3 formas de unidades regionais. Então, são as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Então, o acórdão incide sobre essas 3 formas de organização regional. Então, eu vou adotar a nomenclatura, então, o nome de unidades regionais, que então vale para as 3. Em relação às funções públicas de interesse comum, elas ocorrem, a meu ver, de 2 modos. Em primeiro lugar, numa relação horizontal entre os municípios integrantes de uma mesma região, de uma unidade regional, e também uma relação vertical entre esses municípios e o Estado, também participantes desta unidade regional. Então, o Supremo, nesse aspecto, diz o seguinte: o interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam mais de um município. O interesse comum também está presente, mesmo que os serviços estejam restritos ao território de um único município. Isso é muito interessante. Mas que, de algum modo, sejam dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, além dos serviços supramunicipais. Então, isso que o professor Alaor colocou é muito importante, essa relação regional
entre os municípios, e o Supremo fala, olha, mesmo que o serviço esteja restrito num único município, ele pode ser considerado também como função de interesse comum. A segunda questão, ainda relativa à autonomia municipal, ela diz respeito à compulsoriedade. Então, o caráter compulsório da integração metropolitana já foi decidida pelo Supremo, né? O município não pode dizer, eu não quero fazer parte de uma unidade regional. A partir do momento que o Estado Federal cria, por lei complementar, uma unidade regional, constituída pelo agrupamento de determinados municípios, aqueles municípios, de maneira compulsória, já fazem parte integrante desta comunidade regional. Então, esse caráter compulsório já foi decidido pelo Supremo. E o interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. Essa é uma outra decisão do acordo. O que se pode concluir, então, assim, muito rapidamente disso? Que as diferenças existentes entre interesse social e interesse comum e a declaração do caráter compulsório da integração metropolitana não esvaziam a autonomia municipal. E sobre isso, o professor Café já discorreu e de uma maneira muito brilhante sobre esse assunto. A segunda questão que eu colocaria são as unidades regionais e o saneamento básico. Então, o serviço de saneamento básico, ele foi considerado como uma função pública de interesse comum. Então, o que diz o Supremo? Não obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, uma série de fatores indicam a existência desse interesse comum. Então, em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, a função pública de saneamento básico extrapola o interesse comum e passa a ter natureza de interesse local, me perdoe, e passa a ter natureza de interesse comum. Aí que vem, né, os princípios estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal. Esta integração municipal do serviço de saneamento básico, ele ocorre, obviamente, com a instituição das unidades regionais mediante a edição de lei complementar pelos estados. Mas ela ocorre de duas maneiras, e aqui uma outra dúvida, que também eu tenho em relação ao acordo. Pode ocorrer de maneira voluntária e de maneira compulsória. Não é alternativamente. A redação do acordo diz voluntária e compulsória. No que diz respeito à integração voluntária, o acórdão remete ao artigo 241 da Constituição Federal e mais as disposições da Lei 11.445, de 2007, que estabeleceu as diretrizes para o saneamento básico. Ou seja, isso se resolve mediante gestão associada. E gestão associada, estamos falando em consórcios públicos e em convênios de cooperação, como o professor Café já colocou. Eu entendo que a Lei 11.445 e também a Lei de Consórcios Públicos, a 11.107, elas ignoraram totalmente as questões metropolitanas. Não fazem parte dos textos destas leis as questões metropolitanas e muito mesmo a questão colocada da função pública de interesse comum. E essas leis também não contemplam, né, as funções públicas de interesse comum, aquelas que eu já me referi, estão no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição. Veja bem, a lei de saneamento, ela estabelece que qualquer tratamento regional deve se dar por meio da aplicação do artigo 241 da Constituição Federal, ou seja, celebração de convênios de cooperação ou mediante consórcios públicos. Eu entendo que, diante desta nova realidade,
a lei de saneamento precisa ser adaptada às decisões do Supremo Tribunal para que sejam considerados no seu texto a questão da função pública de interesse comum nas unidades regionais. E em relação aos consórcios públicos, eu acredito que este instrumento, e com a criação de uma entidade para fazer o gerenciamento daquele serviço no âmbito de um consórcio, em nenhum momento oferece segurança jurídica e econômica na realização daquele serviço, porque a própria natureza jurídica do consórcio público é voluntária. Não é? Então, os municípios, os partícipes daquele consórcio, a qualquer momento, como disse o professor Café, agora não brinco mais, eu vou embora. Paga a sua conta, de acordo com as resoluções contratuais estabelecidas, e vai embora. Né? Então, eu acredito que também o consórcio público não é um instrumento adequado para a gestão desta função pública de interesse comum em unidades regionais. E, por outro lado, o Supremo também fala, a integração se faz de maneira compulsória, nos termos da lei estadual que institui a região metropolitana, aglomeração urbana ou a micro-região. Então, aqui, rapidamente, um apanhado do nosso sistema de gestão da Constituição Paulista. Então, o professor Café colocou, isso foi em 87, depois de 88, né, entre 88 e 89, né, a Implaza, o professor Café, o ministro Lewandowski, outros estudiosos envolvidos, discutiram muito esse tema. Então, hoje nós temos na Constituição do Estado de São Paulo um capítulo que diz respeito à organização regional, dos artigos 152 a 158. E ali foi inserido, então, o que nós podemos chamar do sistema de gestão desta organização regional. Aliás, é o sistema que foi festejado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, principalmente pelo ministro Lewandowski, e é o sistema de gestão hoje mais atuante no país. E é um sistema que eu rapidamente, então, colocaria. Ele tem as premissas de integração, de um federalismo de integração e também de compartilhamento. Então, é um sistema de integração e compartilhado. O que foi feito até agora? Então, muito rapidamente, só abrindo um parênteses, a primeira região metropolitana, que foi a de São Paulo, instituída pelo governo federal em 73, pela Lei 14, posteriormente regulamentada pela Lei 94, de 1974, ela foi recentemente reorganizada, 2 anos atrás, porque nós entendimos que com o novo sistema de gestão constitucional, atribuindo ao Estado a prerrogativa de criar regiões metropolitanas dentro deste novo enfoque das funções públicas de interesse comum, aquele sistema centralizador e autoritário do passado, ele não foi recepcionado pela atual Constituição. Mas houve um entendimento que a área territorial composta pelos 39 municípios tinha sido preservada. Então, a lei complementar aprovada pela Assembleia recentemente, ela veio reorganizar a região metropolitana de São Paulo, ou seja, colocou na região metropolitana de São Paulo estes princípios que eu agora vou dizer rapidamente, consagrados na nossa Constituição Estadual. Criamos a região da Baixada Santista em 98, a região metropolitana de Campinas no ano 2000, há 2 anos atrás, praticamente, em janeiro de 2012, a região metropolitana do Vale do Paraíba Litoral Norte, composta por 39 municípios, e 2 aglomerações urbanas, a de Jundiaí e a aglomeração urbana de Piracicaba. O nosso sistema de gestão, ele é composto de um conselho de desenvolvimento paritário, composto pelos municípios que participam, integrantes daquela unidade regional, e pelos representantes do Estado nas funções públicas de interesse comum. Funções essas que são discriminadas na lei
de criação da unidade regional. E o serviço de saneamento básico faz parte de todas as unidades regionais criadas. Então, constituem funções públicas de interesse comum. Todas essas unidades regionais. Saneamento básico. Então, o saneamento básico é considerado, para o efeito da legislação paulista, e isso vai ao encontro da decisão do Supremo Tribunal Federal, como sendo uma função pública de interesse comum. Eu diria, então, fechando esse item, que devido a esta compulsoriedade da integração regional, tanto os municípios como o Estado, eu acredito que transferem, entre aspas, a titularidade das funções públicas de interesse comum, estas que devem estar constantes na lei complementar, transferem ao ente regional. E entraria, então, na questão da governança das funções públicas de interesse comum, falando, então, deste ente regional. Então, o poder concedente e a titularidade do serviço de saneamento, então, foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal como atribuição do colegiado, do ente, formado pelos estados e pelos municípios, né? Este é o Conselho de Desenvolvimento que nós chamamos, então, no sistema paulista. O Supremo disse o seguinte: olha, a participação não necessita ser paritária. Para quê? Porque para se prevenir, desde que essa participação esteja apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único só ente. Então, na verdade, o Supremo também não disse não à questão paritária. Então, o sistema de gestão, ele é paritário, ele pode gerar dúvidas, como colocou o professor Laura Café, né? O Estado detém 50% dos votos e os municípios 50% dos votos. E, geralmente, os votos são ponderados, né? Porque aqui em São Paulo nós temos, se eu me recordo, acho que 18, 19 representantes do Estado nas funções públicas de interesse comum e 39 municípios. Mas aconteceu um fato interessante, professor, na montagem da aglomeração urbana de Piracicaba. Geralmente, a eleição do presidente do Conselho de Desenvolvimento tem sido feita de maneira conciliatória, mas não houve em Piracicaba a possibilidade de nós chegarmos a um consenso. Então, nós tivemos 2 candidatos e resolveram, então, fazer uma eleição em 2 turnos. Então, em primeiro lugar, votaram os municípios e, numa segunda urna, os representantes do Estado, em função da ponderação dos votos. Então, dos 22 municípios, aberta a urna, deu empate, 11 a 11. Aí fomos, então, para a eleição dos representantes do Estado. E todo mundo falou, bom, o Estado agora vota junto com o candidato indicado pelo Estado. Ganhamos por 1 voto. Então, se não me engano, dos 9 ou 10 votos do Estado, a maior parte, um único voto trouxe a diferença. Nós não sabemos quem votou contra, mas acabaram votando contra o Estado. Então, nós já temos um precedente nessa questão da paridade. Mas eu concordo também com o professor, e nesse aspecto até o ministro Lewandowski me citou no acórdão dele, eu defendo, inclusive, a participação da sociedade, que pode ser, né, um ingrediente muito bom para balancear as relações entre Estado e municípios, né? Então, mas infelizmente essa questão passou ao largo da decisão do Supremo e não foi contemplada esta participação da sociedade. Então, este ente regional do qual nós estamos falando, este colegiado, este Conselho de Desenvolvimento,
ele é desprovido de personalidade jurídica para ser o titular do poder de concessão. Na verdade, é um colegiado de características políticas, com poderes normativos e deliberativos, mas é um colegiado, ele não é dotado de personalidade jurídica. Então, este ente regional, para que ele possa exercer as suas funções, ele necessita, então, de personalidade jurídica. Então, fazendo aqui uma outra menção ao acórdão do Supremo, e isso dito pelos ministros Lewandowski e Joaquim, está assim no acordo, que o exercício das funções públicas de interesse comum passa para uma nova entidade público-territorial administrativa de caráter intergovernamental. E nós já temos isso em São Paulo. O sistema de gestão previsto na Constituição Federal fala da criação dessas agências, vamos dizer o nome fantasia, agências regionais, que têm estas características colocadas, então, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós temos? Vamos pegar duas agências já criadas, a da AGEM, da Baixada Santista, a AGEM-Camp de Campinas, são o quê? Entidades autárquicas de caráter territorial. Possuem autonomia administrativa e financeira. E são comandadas por um conselho de administração. O conselho de administração desta agência é o Conselho de Desenvolvimento, que é composto pelos representantes do Estado e dos municípios. Então, um conselho intergovernamental. E essas agências, como está estipulado na Lei de Criação das Unidades Regionais, e depois se cria agência também por lei complementar, elas são instituídas com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Então, se coloca o seguinte: essas agências metropolitanas, essas entidades autárquicas, poderiam ser elas as detentoras hoje, em nome do colegiado, do poder concedente, da função pública de saneamento básico? Então, talvez é uma questão que se possa colocar. E o sistema de gestão paulista também apresenta um fundo de financiamento e investimento para que se dê concretude às ações das unidades regionais. Então, hoje nós temos os fundos da Baixada Santista e de Campinas. Criamos recentemente, por decreto, porque a lei já autorizou o Executivo a fazer, os fundos da região metropolitana de São Paulo do Vale do Paraíba. Então, funcionam já a partir do ano que vem, haverá rubricas orçamentárias no orçamento do Estado para esses fundos. Eles são administrados de maneira compartilhada, como é o nosso sistema de gestão, né? Atendendo, então, esta demanda do Supremo, inclusive em relação ao fundo, no Conselho de Orientação do Fundo, aquele que aprova e faz todo o acompanhamento dos recursos financeiros, nós temos representantes do Estado e dos municípios. Então, resumidamente, pegando essas questões colocadas no acordo e trazendo a nossa realidade institucional do nosso sistema de gestão de organização regional, nós podemos, então, já começar a pensar nesse titular da concessão e da execução das funções públicas relativas ao saneamento básico em região metropolitana. E também colocaria uma outra questão, professor, se não há uma conexão também com as demais funções públicas de interesse comum, né? A questão do transporte público, por exemplo. Será que nós temos já uma expectativa de direito para que nós possamos depois operacionalizar outras funções públicas com as agências em região metropolitana, justamente para dar esta solução integrada, deste federalismo integrado nas regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas? Então, são questões que vão surgir. E daí eu volto a dizer, como disse o ministro Marco Aurélio, né, talvez tenhamos uma série de embargos de declaração em relação à decisão do Supremo.
E, rapidamente, eu gostaria de fazer também uma pequena observação sobre um projeto de lei que está desde 2004 na Câmara dos Deputados, que é o Estatuto da Metrópole, onde até o professor Café, junto comigo, com o Eduardo Rotz, né, elaboramos o texto deste projeto, né, que foi capitaneado, então, na época, pelo deputado Walter Fel. E é interessante a colocação deste Estatuto da Metrópole, que diz respeito às diretrizes para a política nacional de planejamento regional e urbano, porque, entre outras motivações, nós colocamos a seguinte, da competência da União. Compete à União instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, habitação, saneamento e transporte. No meu entender, a primeira lei que deveria ter sido aprovada seria a da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que foi a única não aprovada até agora. Então, nós já temos a lei da habitação por interesse social, as diretrizes, né, do saneamento e da mobilidade. Eu acredito que para São Paulo nós temos, bem ou mal ou bem, um sistema bastante sólido. Acredito que poderá, diante desta decisão do Supremo, sofrer algumas lapidações e aperfeiçoamentos, mas isso é importante para o resto do país, porque hoje se cria a região metropolitana, principalmente, não para fazer o planejamento integrado das funções públicas de interesse comum, mas para ter tarifa local de telefone, para conseguir financiamento da habitação do PAC em relação ao teto, porque em região metropolitana o financiamento é maior, ou na área da saúde. Então, nós tivemos uma avalanche de criações de regiões metropolitanas no país, como a de Macapá, composta por 2 municípios que têm 50 mil habitantes. E, então, esta lei, né, o Estatuto da Metrópole, que vem fixar as diretrizes para que os estados possam criar as unidades regionais, também é uma lei que necessita ser mais discutida e, eventualmente, aprovada um dia pelo Congresso Nacional. Então, muito obrigado. Então, vamos aos debates. Foi muito esclarecedora a sua palestra, professor Pedretti, muito bom. Lembrando que, no caso de São Paulo, com relação às outras 2 competências de saneamento básico, especificamente, regulação e fiscalização, existe também uma agência, a Agência Reguladora do Serviço de Saneamento, que parece completar todo esse institucional. E agora, para falar um pouco para nós sobre regulação e planos de saneamento básico no âmbito metropolitano, eu passo a palavra para o professor doutor Ricardo Toledo Silva. Bom dia a todos. Eu cumprimento os meus ilustríssimos colegas de mesa, os integrantes do plenário. Agradeço à ABS pela organização desse evento, o convite para estar nessa mesa. É um desafio grande fazer qualquer consideração depois de 2 brilhantes exposições da aula do professor Café, como sempre uma profundidade incrível, e a intervenção do Dr. Pedretti, que é um dos advogados atuantes de maior experiência nessa área de metropolização, de regionalização. Mas, em todo caso, eu gostaria de fazer algumas reflexões, trazer algumas especulações sobre alguns desdobramentos materiais disso que a gente está vendo. Quer dizer, eu gostaria de refletir um pouco sobre um assunto, uma matéria que tem sido discutida com grande ênfase e insistência no setor de saneamento, que diz respeito à regulação e aos planos de saneamento. Ambos esses assuntos foram matérias recorrentes de discussão no último Congresso Nacional de Engenharia Sanitária, em Goiânia, há pouco menos de 2 semanas atrás. E
uma preocupação muito grande, porque, como o Pedretti ressaltou, a Lei 11.445, que estabeleceu essas figuras da regulação e do saneamento, do planejamento do saneamento em nível nacional, ela realmente passou por cima da concepção de regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerações urbanas. Quer dizer, essa lei, como todos que participaram desse processo estão cientes, ela resultou de um consenso que foi buscado entre posições antagônicas a respeito da titularidade dos serviços nas áreas metropolitanas, micro-regiões e aglomerações urbanas, e ela retrata um pouco daquilo que foi o consenso possível. Ou seja, se trabalhou muito em cima de uma figura que é o titular do serviço. A lei se eximiu de estabelecer, de definir com precisão quem seria esse titular, até porque, para fazê-lo, teria que ser uma lei complementar regulamentando o artigo 23. Ela optou por construir uma lei ordinária e que mantém esta figura institucional do titular dos serviços. Claro que preparada, então, tanto para uma dimensão de titularidade municipal, como para uma outra que não seja. Mas o fato é que, no contexto, na operação dos instrumentos que derivaram dessa lei, há quase um consenso, uma defesa, quase uma admissão tácita do município como titular, e o plano de saneamento até causou quase um vício de linguagem que se refere, o setor se refere frequentemente aos planos municipais de saneamento básico. Os planos municipais, naturalmente, existem, em todos os casos nos quais os municípios são os titulares dos serviços. Mas a lei não fala em planos municipais de saneamento básico, ela fala em planos de saneamento básico, a atribuição dos titulares dos serviços. Então, depois nós temos uma figura do decreto que regulamentou essa lei, que é o decreto 7.217 de 2010. Nesse decreto, então, essa figura tácita do município se torna ainda um pouco mais evidente. O decreto não chega a derrubar a figura do titular do serviço, da forma como posta na lei, mas ele só concebe o Plano Regional de Saneamento, no seu artigo 52, quando a União determina essa regionalização. Os outros casos recaem no consórcio já comentado pelo professor Elauro e pelo doutor Pedretti, que são figuras frágeis, não, desse ponto de vista. Então, nós temos esse problema, e como é que isso hoje está sendo enfrentado e discutido no setor? O decreto estabeleceu uma data limite, de 31 de dezembro de 2013, agora, para que todos os municípios brasileiros tenham os seus planos de saneamento, sob pena de ficarem fora, não serem mais elegíveis para os financiamentos federais. Isso é uma força de pressão muito grande. E é claro que esse é o ponto mais sensível que levou à discussão da parte dos operadores do sistema, dos prefeitos e todos. Mas é evidente que o plano de saneamento tem uma outra dimensão, que não é lembrada com tanta frequência, mas talvez mais importante, que ele é o elemento de materialização daquilo que está disposto nos contratos de concessão ou de programa, regulados pela agência reguladora. Portanto, aqueles compromissos assumidos pela agência reguladora em relação ao serviço, eles se materializam no plano de saneamento. Então, ele não é apenas uma peça burocrática para se chegar no balcão do Ministério das Cidades ou da Caixa Econômica Federal e se conseguir o recurso. Muito mais, ele vincula as obrigações do regulado em relação ao regulador. Eu acho
muito importante que hoje aqui estejam presentes ilustres colegas, representantes da Arcesp. Vou começar pelo Dr. Hugo, que é ex-presidente da Arcesp, temos o Dr. Lima, aqui, que é diretor de saneamento da Arcesp, temos colegas do conselho de lá. Então, essa consideração é extremamente importante. E o professor Alaor lembrou uma coisa que eu acho que para nós do setor agora reforça muito esta diretriz no sentido de se repensar e se criar um novo compromisso em relação a esses planos. Essa data de 31 de dezembro de 2013 já era irreal nas discussões que tivemos, pelo fato de que mais de 70% dos municípios brasileiros ainda não contam com os planos de saneamento. Mas agora se torna ainda mais. Por quê? Se nós entendemos que o plano, e por conseguinte todo o contrato de concessão e a estrutura regulatória do serviço decorre de uma atribuição e de uma relação do titular do serviço, e se nós pensamos também que o titular do serviço, nos casos das regiões metropolitanas, das aglomerações urbanas e das micro-regiões, já não são mais os municípios isoladamente, mas sim esses conjuntos, então, evidentemente, os planos que hoje estão vigentes e que orientam o processo regulatório têm que ser revistos. Eles têm que ser revistos para se adequar a essa nova realidade, em todos esses casos nos quais os municípios não sejam isoladamente os titulares dos serviços. Então, é mais uma razão para que se trabalhe essa perspectiva de um novo pacto em torno desses planos. Eu reluto um pouco a dizer um novo adiamento, porque o adiamento não adianta nada. O adiamento vai se dar mais um ano, daqui a um ano vai se chegar à conclusão que 70% continuam sendo planos do mesmo jeito. Os planos que estão aí com os vícios vão continuar com os mesmos vícios que estavam. Então, não se trata realmente de um novo pacto, de um novo adiamento. Trata-se de um novo pacto, de uma reestruturação, de uma reconceituação desses planos, para que eles possam efetivamente atender a esta nova realidade. Até eu peço desculpa aqui ao professor Alaor, ao doutor Pedretti, porque eles são juristas, trabalham com a interpretação, mas eu trouxe um texto, uma citação textual, apenas para reforçar essa questão. Quer dizer, na Lei 11.445, o artigo 9 diz: o titular do serviço formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar os planos de saneamento básico nos termos dessa lei, prestar diretamente ou autorizar a delegação do serviço e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. E aí vai uma lista de outros deveres ao titular do serviço. Então, esta nova concepção do titular, eu creio que, aí é uma consulta que eu faço aos dois, que eu creio que já está superada, quando ela foi formulada com base exclusivamente em uma visão municipal. O Estado de São Paulo já se preocupava com isso, tanto que em 2008 iniciou-se um processo de entendimento com o município de Diadema, aqui na região metropolitana, para que se criassem algumas figuras, alguns mecanismos compatíveis com a possível visão de titularidade compartilhada. Esse processo ainda não chegou ao fim, eu não sei, já chegou, não tem alguma conclusão, o processo de Diadema ainda não, né? Ele deve estar em curso ainda. Sim, a Sabesp vai assumir operacionalmente por meio de uma empresa vai assumir plenamente. Tá bem. Mas esse processo é rico em movimentos de negociação que procuraram reconhecer esses domínios da titularidade comum. Claro que não com todos os componentes institucionais que agora estão abertos, o professor Alaor e o Dr. Pedretti relacionaram, mas, de toda forma, materialmente procuramos fazer cercar os componentes que fariam parte desse domínio comum. Do ponto de vista material,
são desdobramentos muito claros, muito urgentes para que se faça uma revisão nesse processo de planejamento e, por conseguinte, no processo de regulação. Eu vou citar alguns deles, até que os dois que me antecederam já citaram, de certa maneira, alguns. A relação com o aproveitamento de recursos hídricos. É evidente que planos de saneamento em regiões sujeitas à escassez hídrica, a estresse hídrico de grande proporção, como o caso aqui nosso metropolitano, eles têm que ter uma relação muito próxima. A legislação, a Lei 11.445 e o decreto que a regulamenta, procuram dar uma resposta a isso, estabelecendo uma obrigatória observância nos planos de saneamento daquilo que é disposto no respectivo plano de bacia. Só que existe aqui uma complexidade que não foi muito considerada. A bacia hidrográfica é um território demarcado pelo divisor de águas. A região administrativa de uma região metropolitana, de uma micro-região, de uma aglomeração urbana, ela tende a compreender vários segmentos de diferentes bacias hidrográficas. No mesmo caso, por exemplo, uma UGRE, uma Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, ela não é uma bacia, ela é parte de uma bacia ou a